Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Ana Valéria e hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina Diversidade de Metazoários 2, falando do filo Molusca, continuando a falar sobre o filo Molusca, trazendo algumas características e falando sobre as classes dos moluscos, né? Para ilustrar a nossa aula, inicialmente eu trouxe essa imagem de um gastrópode, né? Conhecido como uma lesma comum de jardim, né? E a partir de agora a gente vai iniciar a nossa aula. Nós vamos falar hoje, como eu já disse, sobre algumas características. Dessas características a gente vai falar sobre a concha, né? A formação das pérolas. E vamos também tratar sobre as classes, né? As classes desses indivíduos. Bem, gente, o corpo dos moluscos, ele é revestido por uma epiderme muito rica em glândulas, né? E aí, além de glândulas, muitas espécies elas apresentam estruturas responsáveis pela fabricação de conchas, né? E aí essas conchas elas protegem e dão sustentação ao animal, até porque eu disse para vocês que os moluscos, inclusive esse termo, ele vem porque esses indivíduos são indivíduos do corpo mole, então em muitos há a necessidade dessa concha justamente para dar sustentação e proteção. E essa concha, ela não está presente em todos os indivíduos, né? Mas quando ela está, ela é produzida por estruturas e glândulas que estão aqui no manto, né? A concha da maioria dos moluscos ela é constituída principalmente por carbonato de cálcio, né? E ela possui basicamente 3 camadas, como a gente pode visualizar aqui nessa imagem, né? A mais interna, né? Que está diretamente em contato com o manto, né? Que é o nácar, a camada nacarada. Tem a camada intermediária, né? Que ela é um pouquinho mais espessa, que é a nacarada. Ela é denominada camada prismática, né, sendo formada por cristais de carbonato de cálcio, e ela que justamente cresce durante toda a vida desse molusco. E a camada mais externa, né, e mais fina das três, que é constituída principalmente por material orgânico, né, sendo chamada de perióstraco, né, que protege o calcário da concha, evitando que ele se dissolva devido à acidez da água do mar, né, do mar. Então, assim, a gente entende que os moluscos de água doce, eles têm esse perióstraco, que é essa parte mais externa, um pouquinho mais espesso, né? Um pouquinho mais largo, como a gente pode falar. Por quê? Por conta da proteção, para se proteger contra ácidos que podem ser produzidos na água. Enquanto os de água salgada, eles são um pouquinho mais finos e possivelmente até podem nem existir. E aí, gente, nessa próxima imagem aqui, né, que na mesma imagem, eu trouxe para ilustrar a produção das pérolas, né, que são muito faladas, né, que certas espécies de ostras, elas podem formar essas pérolas, que uma pérola, ela se origina, né, de um objeto estranho, né, como uma larva, um grãozinho de areia, que se interpõe entre a concha e o manto. E aí essa partícula ela é englobada pelo manto, né, permanecendo em seu interior, envolta por uma camada de células epidérmicas que secretam sobre elas inúmeras camadas de nácar, né? E aí, isso aí faz com que isso desenvolva essa pérolazinha que a gente, né, acha tão linda e que é tão valiosa. Então, gente, levando em consideração que esses indivíduos eles têm uma grande diversidade morfológica, como a gente já vem falando desde a aula anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura interna e função deles, mas sem esquecer dessa grande diversidade, né, morfológica, diversidade de habitats e entre outras, né, diferenças desses indivíduos, né. Com relação às trocas gasosas, né, ela pode ocorrer através da superfície da pele, ela pode ocorrer, né, da superfície corporal, ela pode ocorrer, isso particularmente do manto, viu, gente, daquela partezinha do manto, em órgãos respiratórios especializados, como eu coloquei aí, brânquias, pulmões, o sistema circulatório deles, né, é um sistema circulatório com coração propulsor, é um sistema circulatório aberto, né, em que vocês sabem que o sistema circulatório aberto
O sangue ele não fica inteiramente contido em vasos sanguíneos, né? Mas pelo contrário, ele flui através de vasos, em algumas regiões do corpo ele penetra em seios abertos, né? Com relação ao trato digestivo, ele é altamente especializado, de acordo com os hábitos alimentares, a gente viu que são diversos os hábitos alimentares desses indivíduos, né? E geralmente ele é provido por extensos tratos ciliares. A maioria dos moluscos eles têm um par de rins. Em muitos moluscos, os ductos dos rins também servem como vias para a liberação de óvulos e espermatozoides. Isso é muito interessante. O sistema nervoso deles consiste em vários pares de gânglios com cordões nervosos conectivos. Isso geralmente mais simples do que os anélidos e os artrópodes, que são os próximos filhos que nós iremos estudar. Então, a gente tem que entender essas características, mas a gente não pode deixar de entender que esses indivíduos eles têm diversas diferenças por conta dessa diversidade, como eu já falei para vocês, morfológica, fisiológica, né? Que esse filho ele é muito grande, né? Tem muitos indivíduos. Bem, gente, essa é a primeira classe, né, que nós vamos estudar, vamos apresentar para vocês. A classe Caudolfoveata, né, ou também conhecido como os Caudolfoveatos. É uma classe que tem cerca de 120 espécies de organismos, que são todos marinhos e vermiformes, ou seja, parecem com vermes. Variam de 2 a 140 milímetros de comprimento. Em sua maioria são cavadores, que se posicionam verticalmente no interior do sedimento. Alimentam-se principalmente de micro-organismos e detritos. Possuem um escudo oral, um órgão aparentemente associado à seleção e tomada de alimento, e uma rádula. Tem um par de brânquias e são dioicos, ou seja, indivíduos que têm, né, sexos separados, né, em diferentes indivíduos. O plano corporal deles pode ter mais características em comum com o ancestral dos moluscos do que qualquer outro grupo atual. Bem, gente, a segunda classe, a classe Solenogastre, constitui um pequeno grupo de cerca de 250 espécies de animais marinhos, muito similares aos indivíduos da classe anterior. Entretanto, geralmente eles não têm rádula, nem têm brânquias. O pé ele é representado por um estreito sulco ventral, né, o sulco pedioso, chamado de sulco pedioso. São hermafroditas, ou seja, indivíduos eles têm o órgão reprodutor feminino e masculino, e são habitantes do fundo e frequentemente vivem e se alimentam de quinidários. A classe Polyplacóphora, né, os quitons, conhecidos como quitons, eles são o grupo mais diversificado de moluscos, né? Tem cerca de 1000 espécies descritas. São animais achatados, com a superfície dorsal convexa, né? Guarnecida com 7 a 8 placas calcárias articuláveis ou valvas, daí o nome Polyplacóphora, ou seja, várias placas, muitas placas. Elas se sobrepõem posteriormente, essas placas. A cabeça e os órgãos sensoriais cefálicos são reduzidos, mas estruturas fotossensoriais chamadas de estetos que penetram nas placas têm forma de olho, e em alguns indivíduos, em alguns quitons, essa aqui é uma imagem de um indivíduo, né, um quiton muscoso, né, a superfície superior do manto, né, ou cinturão, ela é coberta por pelos e cerdas, né, que é uma adaptação de defesa desses indivíduos. Eles medem de 2 a 5 centímetros, a maior espécie raramente excede 30 centímetros. Eles preferem superfícies rochosas nas regiões entre marés, embora alguns vivam, né, em grandes profundidades, a grandes profundidades. Muitos são organismos caseiros. O que é que isso significa? Que eles vagueiam em curtas distâncias, né, em torno de uma área restrita, né, só para buscar alimentos. E a maioria alimenta-se projetando a rádula a partir da boca e raspando algas das rochas, né? Ele fixa-se na rocha com um pé amplo e chato, e aí quando a gente retira, se ele for retirado bruscamente, ele pode se enrolar igual um tatuzinho de jardim. Essa imagem ela é um quiton, né?
E aí você pode observar a concha de 8 placas, né, que é característica desses moluscos, poliplacófora. Aqui a gente tem a anatomia de um quíton, né, aqui com a seção longitudinal e a seção transversal. Aqui a gente consegue visualizar esse pé, essas placas, todas essas placas aqui, a rádula, né, e todas as outras estruturas, né. Bem, gente, a classe monoplacófora, como o próprio nome já bem explica, mono, né, apenas um, placóforo, uma placa, né, como a gente consegue ver aí na imagem, né, por muito tempo esses indivíduos eles foram considerados extintos, né, hoje existem cerca de 25 espécies, eles são pequenos, com a concha baixa, de contorno arredondado e pé em forma de sola rastejadora. A boca apresenta rádula característica. A classe gastrópoda, né, os gastrópodes, como a gente costuma chamá-los, né, é a maior e mais diversa classe, né, tem mais de 70 mil espécies atuais e mais de 15 mil fósseis. Aqui a gente tem um caracol terrestre e uma lesma do mar, né, as imagens aqui nos apresentam, inclui caracóis, lapas, lesmas terrestres e marinhas, búzios, litorinas, lebres do mar e borboletas do mar. Eles variam desde formas marinhas até os caracóis e lesmas terrestres, com respiração aérea. Geralmente são vagarosos, sedentários, né, porque a concha, né, a maioria deles tem essa concha pesada e aí a locomoção é lenta, realmente é muito complicado eles se locomoverem por conta dessa concha que é bem pesada para o corpo. Alguns estão especializados para escalar, outros nadar, outros cavar, né? As conchas são a sua principal defesa. Eles têm hábitos alimentares bem diversos, bem variados, né? Podem ser necrófagos, carnívoros, herbívoros, né? Todos incluem alguma utilização da rádula, né? Alguma adaptação da rádula, mas a maioria é herbívoro, né? Raspa e remove partículas de alguns substratos, de algas. Alguns herbívoros são pastadores não seletivos, outros pastadores seletivos e outros ainda comedores de plânctons. Aqui a gente também tem duas imagens, né, do abalone vermelho e do caramujo lula. Temos também a classe bivalvia, né, os famosos bivalves, né, que são dotados de duas válvulas, né, como o próprio nome nos apresenta, né, inclui mexilhões, vieiras, ostras, teredos. Eles variam de tamanho desde formas bem pequenas, de 1 a 2 milímetros de comprimento até indivíduos gigantes. E aí quando a gente fala na concha, né, esses indivíduos eles são lateralmente comprimidos e suas duas conchas são mantidas unidas dorsalmente por um ligamento que faz essas válvulas se afastarem ventralmente. Essas válvulas são trazidas uma de encontro à outra por músculos, né, que atuam em oposição ao ligamento da charneira. Então aqui a gente tem duas imagens de moluscos bivalves, né? Nessa primeira imagem a gente tem os mexilhões, né? Lindos aqui os mexilhões. E na segunda imagem a gente tem as vieiras, né? Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, de um representante do grupo que evoluiu, de ancestrais cavadores, essa vieira aí. E ela é um bivalve habitante de superfície que desenvolveu órgãos sensoriais, né, ao longo das bordas de seu manto, né, tentáculos e uma série de olhos azuis. E essa imagem. E aí nós temos os escafópodes, né, que são comumente denominados de dentes de elefantes ou dentálios. Aqui a gente tem uma imagem dessa concha do dente de elefante, que são moluscos bentônicos, né, que eles podem ser encontrados até profundidade de 6.000 metros. Ele tem esse corpo esguio, coberto por esse manto e conchas tubulares, abertos em ambas as extremidades, né? Então ele fica lá no fundo do mar e fica
uma boa parte dele é coberta pela areia. Esses são os escafópodes. E os cefalópodes, né? A classe dos cefalópodes, que são indivíduos, como o próprio nome já diz, céfalo, né? Vem de cabeça e pés, podos, incluem lulas, polvos, náutilos e cibas. Todos são marinhos, todos são predadores ativos. Aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês aqui do ladinho, a gente tem sépias carnívoras, né? São velozes, com mandíbulas semelhantes a um bico e tem olhos bem desenvolvidos. Aqui a gente tem o polvo, né? São dos invertebrados mais inteligentes, os náutilos, os únicos cefalópodes que tem essa concha que é externa. Os cefalópodes eles variam em tamanho de 2 a 3 a partir de 2 a 3 centímetros. Tem cabeça bem desenvolvida com olhos e uma rádula, cabeças com braços ou tentáculos. Esse pé modificado em sifão, o que é isso, gente? Porque eles utilizam para se locomover. Os cefalópodes eles nadam expelindo a água, né, da cavidade do manto através de um funil, que é que a gente chama de sifão, né? E aí uma espécie de propulsão a jato. Ou seja, esse sifão ele serve como um funil onde eles jogam essa água para poder se movimentarem, né? Eles expelem essa água para poder. A força mesmo do jato da água controla essa velocidade, a velocidade com que eles vão se movimentando. Eles têm um sistema nervoso com gânglios bem desenvolvidos, centralizados, que formam um cérebro. Então, esses indivíduos eles são bem característicos por conta justamente dessa cabeça, né? Justamente por chamar cefalópodes, né? Essa cabeça ligada a esses pés ou tentáculos, como a gente pode chamar. Bem, gente, essa imagem é um náutilo, né? Que é o único indivíduo, como eu acabei de falar para vocês, que tem essa concha externa. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os moluscos. Eu gostaria que vocês se aprofundassem mais, fizessem leituras sobre esse conteúdo com o material que eu enviei para vocês no Google Classroom, e qualquer coisa eu também estou disponível para passar qualquer material, tirar qualquer dúvida de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente preparou e bons estudos, e é isso. Um beijo e até a próxima.